E aí, pessoal, tranquilo? Antes de mais nada, eu quero mandar um abração aí pro fotógrafo Stefano, parceiro nosso aí. E quero deixar aí pra vocês um vídeo nessa sequência que a gente está deixando aí pra vocês entenderem mais ou menos o que está acontecendo, né, no Brasil, nessa linha aí do comunismo, do PT. Nós vamos deixar um trecho aí bem interessante pra vocês do professor Olavo de Carvalho. E quero dizer aqui também que, devido a vários e-mails aí com ameaça que a gente tem recebido nesses últimos dias, hoje eu resolvi que vou na delegacia fazer um boletim de ocorrência. Mas para me precaver, né? Não sei, do jeito que tem hackers aí, pode fazer alguma coisa na nossa conta. Então a gente vai na delegacia fazer um boletim de ocorrência mesmo. Tranquilo? Então segue a gente no Instagram, no Twitter, no Telegram, pra gente crescer aí e não vamos parar com o nosso movimento. Que é para direita conservadora, sempre com os dois pilares, professor Olavo de Carvalho e nosso presidente Jair Bolsonaro. Tranquilo? Tamo junto aí, forte abraço. Tem um psicólogo que está fazendo bastante sucesso, o Jordan Peterson, e ele sugere que nós não temos um controle absoluto sobre as áreas que nos interessam. Sem dúvida. Elas surgem como um instinto e que tem até um reflexo físico no nosso corpo. E a gente tem que seguir essa conduta de identificar e ir atrás desse impulso, digamos assim. Isso tem a ver com a proximidade maior com a realidade concreta, seguir sistematicamente? Tem. O Jordan Peterson é um camarada que tem um notável senso da realidade concreta, absolutamente notável. E eu acho mais incrível porque as influências intelectuais que pesam sobre ele são completamente o oposto da minha. Ele segue Nietzsche e Jung. Dois caras que são muito inteligentes, mas comigo não é. E ele acaba acertando, quer dizer que ele vai além do que ele aprendeu. Ele está seguindo pelo que ele realmente percebe. Não é isso? E ele obtém um sucesso extraordinário porque as coisas que ele fala, todo mundo é obrigado a reconhecer. Fala, não é que é assim mesmo, não é que o desgraçado tem razão. Eu não vi ele inventar uma história da carochinha até hoje. Tudo que ele fala acerta, não é isso? Então, isso é evidente, um talento dele e não depende das influências recebidas. Não depende do quadro teórico dele. Mas nesse aspecto da intuição, o senhor teria alguma dica de como melhorar essa capacidade? Tenho. Eu vou dar nesse curso mesmo. Vou dar algumas, pode deixar. Mas a primeira coisa é um negócio que se chama o desejo. O que você quer? Se você não estiver desesperadamente interessado em compreender alguma coisa, você não vai compreender. Mas aí você precisa desistir de tudo mais. Professor, ainda sobre esse fato das pessoas pensarem e argumentarem muito baseado nos sentimentos e não motivadas pela busca pela verdade, por que você acha que no Brasil isso é tão mais evidente que no resto do mundo? A sociedade, esse é um outro ponto importantíssimo, pelo seguinte, a sociedade brasileira ela é uma sociedade muito incerta. Existem muitas incertezas quanto, vamos dizer, o que é uma boa conduta, o que é uma má conduta. As pessoas não têm normas claras para nada. Tanto normas morais quanto não têm normas práticas de ajustamento nos ambientes. Quer dizer, você, por exemplo, se o garoto sai do secundário, ele entra na universidade. Ele sabe que ali vigoram outras regras, que as pessoas querem outras coisas, que para ele ser aprovado ele vai precisar agir de uma maneira diferente, mas ele não sabe quais são as normas. E ninguém lhe diz. Olha, aqui, se você quer que gostem de você, você tem que fazer assim, 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 assado. Ninguém diz, o cara tem que descobrir tudo na prática. Na esfera não verbal, isso é dificílimo. Isso faz com que o brasileiro seja uma população de pessoas muito inseguras. Quase que de maneira animal, assim, né? O instinto se adaptando conforme os ambientes em que elas vão. Ele vai ter que aprender tudo pela experiência. Não é isso? Quer dizer, mas se alguém te diz, olha, aqui você tem que fazer assim, mas assim, mas assim, mas assim, bom, o cara pode gostar ou não gostar, mas pelo menos está informado, ele está mais ou menos orientado. No Brasil, simplesmente não tem isso. Não é isso? Então, aquele negócio de saber se as pessoas gostam de você ou não. Bom, existem certas condutas padrão, né, que aqui nos Estados Unidos são muito claras. Tem certos ambientes, olha, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo outro. Não é isso? Eu vou te dar um exemplo. O Bruno Tolentino, quando foi para a Inglaterra,
né, entrou lá em Oxford, então convidar ele para jantar na casa do professor. Isso aí faz parte do ritual. Quer dizer, você, além de você ter as qualidades intelectuais, você precisa ser aprovado socialmente. E tem que mostrar que você é um cara capaz de se conduzir de acordo com as normas de educação da classe superior inglesa. E ele diz que, de propósito, na sobremesa serviram para ele umas frutas com caroço. E ele sabe que uma das normas ali é o seguinte: o que entrou na sua boca não sai mais. O que ele fez? Engoliu todos os caroços. E acharam que ele era um rapaz muito educado. Mas ali ele sabia: olha, isso aqui você não faz. Você não, por exemplo, você não pode assoar o nariz na mesa na Inglaterra. Coisa que aqui todo mundo faz, no Brasil todo mundo faz. Mas lá não pode. Então existe uma norma clara, e você pode gostar dela ou não. Se você quiser ser aprovado naquele ambiente, você vai ter que cumprir. Quanto mais antiga a sociedade, mais essas normas são claras. Por exemplo, você vai na Alemanha não se passa manteiga, corta-se a manteiga. Né? Você não pode amassar a manteiga. Você fez isso, o cara já acha que você é um bárbaro. Então, mas lá as pessoas te avisam. Quando você vai. Estou fazendo cursinho de alemão, no cursinho de alemão eles avisam: se você for para a Alemanha, não faça isso. Não é isso? Né? Também, batata se come com colher, não pode cortar com a faca. É uma frescura, bom, mas é uma frescura estabelecida há séculos. Então, essas coisas, essas normas, que parecem opressivas, na verdade, elas libertam o cara. Porque se ele tiver que sozinho e descobrindo, quantas vezes ele não vai tomar na cabeça só para descobrir a norma? E no Brasil é tudo assim, não tem norma para nada. As normas são arbitrárias. Na França, lá, você participou na escola de civilização francesa? Sim, civilização francesa. Claro. Então, por causa das pessoas serem muito inseguras, elas precisam se apegar a algo que seja um símbolo de segurança psicológica para ela. Pode ser, por exemplo, você repetir a fala da maioria, se sentir, não, ele é um de nós, e não, ele não é do outro grupo. Ele começa a macaquear isso para ver se dá certo. Às vezes dá, às vezes não dá, mas é tudo na base experimental. Então, eu acho que é o povo mais inseguro do universo. Porque se você for, sei lá, se for para a Zâmbia, ela está cheia de sociedade tribal, as novas sociedades tribais são milenares. Todo mundo sabe o que é para fazer e o que não é para fazer. Não é isso? Então, isso aí é o que favorece no Brasil, vamos dizer, a força tremenda que tem qualquer slogan de mídia. No Brasil, a pessoa muda de personalidade do dia para a noite porque a mídia mandou. A mídia diz tal coisa é feia, todo mundo segue. Quase como se tivesse mudado a regra para ser aceito no grupo. Bom, é um simulacro de uma regra. Não é uma regra desenvolvida pela própria sociedade. É um maluco qualquer que inventou. E pode ter sido importado anteontem. E você vai obedecer aquilo como se fosse uma regra divina milenar. O tempo de Adão e Eva já estava em vigor. Então você vai confiar naquilo totalmente. Mas também é por experiência que você vai fazer isso. É como aquele cantor que era paparicado pela Globo, apareceu dando tiro, um stand de tiro, e passou a ser Acabou. atacado do dia para noite, virou. Passou a ser um... Esse horror que o brasileiro tem de arma foi inventado recentemente. Eu lembro quando eu era moleque, todo mundo tinha arma, meus priminhos tinham arma. Eu ganhei minha primeira espingarda de fogo com 8 anos de idade. Ninguém foi criticar meu pai por causa disso. Parte de um sentimento, inclusive, não de um fato da verdade. Como é? Pela verdade, parte de um sentimento, inclusive. De olhar e, eu não gosto disso. Eu acho que é melhor eu não gostar disso, porque eu vou ser uma pessoa melhor. Vou ser mais aceito no meu grupo. Não, mas isso foi, vamos dizer, isso foi uma norma implantada pela mídia muito recentemente. Né? Já tem medo de arma? Bom, eu também tenho, mas depende de qual lado que eu estou. Se eu estou do lado do cabo ou do lado do cano. Mas os caras acham que a arma dá tiro até pelo lado do cabo, pô. Eles não vão dar. Quer dizer, ele tem medo físico de tocar naquilo. Isso não é normal. Mas esse medo físico de armas, ele não vem de um medo cultivado antes, um medo de você ter que ser responsável pela sua própria defesa? Não, porque eles têm medo da arma enquanto tal. Eu vejo no Brasil que as pessoas elas têm mais do que medo. Também, meu avô tinha arma, meu pai tinha arma. Meu irmão, quando era criança, eu não lembro que tinha um machismo básico na família, mas eu usava do meu irmão. Tinha arma, você tinha. E hoje em dia eu vejo pessoas que dizem, mas é muito bom. Eu tive uma discussão no trânsito, eu estava com
minha filha no banco traseiro, o bebê, minha esposa grávida, e aí eu tive uma discussão no trânsito e o fulano veio para cima de mim, e foi uma discussão injusta, e graças a Deus eu não estava armado, porque numa hora dessa, se você estiver armado, você pode... Isso, graças a Deus apanhei, fui para o hospital, estou quebrado, ótimo. Né? Uma insanidade, você acha que eu graças, que bom que você tem armamento e eu não estou armado, porque senão eu poderia ter matado alguém que estava ali me agredir, sendo que eu estava com a minha família em defesa dele estava. Sim, que bom, foi ele que me deu um tiro. Isso é medo de você ser... Mas você veja, aí já é outra coisa. Esse é o medo do assalto, medo do bandido. Mas a pessoa tem medo da arma fisicamente, independentemente da circunstância de uso. Já ficou feito. Eles não querem tocar naquilo. Isso realmente não era assim. Isso foi uma mudança muito rápida. Ou seja, isso demonstra que no Brasil é fácil botar qualquer ideia na cabeça das pessoas. No Brasil, você muda a opinião do brasileiro em 24 horas. Não é muda a opinião, você muda o sentimento dele. As reações primárias dele mudam. Quer dizer, a mídia tem um poder no Brasil que é uma coisa incalculável. Mas lá tem um fenômeno que chama Rede Globo, que pega 80% da audiência. Aqui, quando um canal de televisão pega 3%, é uma festa. Entendeu? E aqui você tem alguma variedade, até mesmo na televisão você tem, né? No rádio você tem, um sujeito acha isso, o outro acha aquilo. Aqui ainda existe alguma concorrência entre os jornais. Eu comecei a trabalhar na época que havia isso. Um jornal concorria com o outro. Hoje não. Eles todos dizem a mesma coisa. Igualzinho. Como se fosse o mesmo jornal, só trocou o logotipo. E TV é a mesma coisa. Também, vamos dizer, esse apego à autoridade, que é uma coisa já velha no Brasil, isso vem de Portugal, e vem também pelo mesmo motivo. Portugal, durante 8 séculos, tinha um dia que os muçulmanos invadiam, ele tinha que obedecer ao muçulmano. No dia seguinte, tinha o cristão, tirava o muçulmano, agora tinha que obedecer ao cristão. Então, essa insegurança já vem de Portugal. Está muito bem documentada de um livro do Eça de Queiroz, A Ilustre Casa de Ramírez. O tal do Ramírez, ele está permanentemente inseguro quanto ao que ele deve fazer. Tanto que um dia, uns camaradas lá, uns bandidinhos, perseguem ele e sai correndo, acovardado. Na semana seguinte ele resolve bater nos bandidinhos, bate em todos. Ele não sabe o que ele está fazendo. Entendeu? Então, isso já veio de Portugal. Então, e no Brasil também, você vê que o governo, o aparato governamental, se constituiu antes da sociedade civil. A sociedade civil não tinha iniciativa nenhuma, só o governo tinha. No Brasil, até a iniciativa privada no Brasil vem do governo, por causa do Getúlio Vargas. Alguém leu o livro do Michel Manuelesco, a teoria do protecionismo, deu para ele ler, ele falou, é isso, então vamos fazer uma medida protecionista para aparecer a indústria aqui, apareceu a indústria. Então o Estado sempre se antecipou à sociedade. Então todos esses fatores fazem com que o brasileiro seja muito inseguro, apegado à autoridade e, portanto, incapaz de se proteger, desejoso de ser protegido por um outro. As pessoas não percebem a imoralidade disso. Quer dizer, se eu não defendo a minha família, eu vou fazer um outro ter que arriscar a vida dele para defender a minha família e não a dele? Eu morreria de vergonha disso, porque eu fui educado numa outra época. Não é isso? E só porque o cara está fardado, a polícia leva um salário de, sei lá, R$200 por mês, ele tem que se arriscar por mim. Pelo amor de Deus. É imoral, mas as pessoas não percebem, elas acham que imoral é você se defender. Ou às vezes nem se arrisca, como policial da escola lá fora. Também pode. A gente simplesmente tira da seringa. Né? Mas aqui, isso, o país inteiro reclamou. Diga. Você enxerga esse movimento contra-revolucionário simbolizado aí Trump, Brexit, Bolsonaro, enfim. O senhor considera isso como, apesar de ser um fenômeno político, mas de alguma forma é o início de um resgate a essa inteligência? Eu não sei, simplesmente não sei. E na verdade não acredito. Por quê? Porque vai fazer 100 anos que os caras estão cedendo tudo do movimento revolucionário. De repente você elege um cara e quer que ele faça tudo voltar atrás. Isso é fetichismo. Isso não depende de quem está... Que nem no Brasil. Vão eleger o Bolsonaro. Bom, eu vou votar no Bolsonaro. É? Mas e daí? Eu não acredito que ele possa fazer grande coisa. Tem coisa que o povo mesmo assimilou, ele mesmo vai ter que desassimilar. E também, vamos dizer, depende da gente. Mas essa ideia de que as coisas dependem de você
Ela não existe no Brasil, não faz parte da cultura brasileira. Aqui nos Estados Unidos eles ainda têm, não nos grandes centros, mas no interior ainda tem, né, a noção de que você tem que resolver seus próprios problemas. Pô. A gente vê Por exemplo, aqui não existe empregada doméstica. Né? A mulher é que tem que limpar tudo. Tem que se os virar. maiores fenômenos da internet, Como é? os maiores fenômenos da internet, pelo menos os canais que eu tento acompanhar, são pessoal conservador. Então, o senhor Jordan Peterson, Ben Shapiro, são os programas mais assistidos. Sim, porque a gente está dizendo uma coisa óbvia que o povão, no fundo, sabe. Tá certo? Mas eu acho que isso começou muito tarde. Veja, quando eu publiquei o primeiro livro a respeito, que é o negócio da Nova Era da Revolução Cultural, foi em 2003. Né? Nova Era e Revolução Cultural saiu que ano? 93. Não. Nova Era Revolução. Ah, sim, em 93, tá certo. Eu já estava atrasado. Eu já estava atrasado 20 anos. Até as pessoas começaram a ler aquilo, entender alguma coisa, e alertar, passaram mais não sei quantos anos. Até depois que o pessoal agia um pouco, mais 20 anos. Então, eu acho que tudo isso começou muito tarde. Eu tenho a impressão que esse negócio de movimento revolucionário, ele de fato dominou o Ocidente. Porque todo mundo está interessado nisso. O pessoal da esquerda está pelos motivos clássicos deles, né? E os grandes grupos bilionários estão também interessados, porque isso aí dá a eles o controle da sociedade. Um pouco aconteceu aqui, como no Brasil. Os caras nos anos 70, 80, o pessoal da esquerda escrevia horrores contra o negócio da sociedade administrada. E assim, você tem o governo aliado a 5 grupos econômicos, ele manda em tudo, né, modela o comportamento da população e todo mundo obedece. As pessoas dizem horror disso. Hoje eles estão contribuindo para isso. Tem a liberdade de expressão, eles votavam pela liberdade de expressão. Agora não querem mais. Né? Quer dizer, isso aí, claro, explicação genérica é estupidez humana, tá certo? Mas simplesmente acusar a estupidez humana está acusando um negócio abstrato. Eu acho que precisa compreender o processo real que leva uma pessoa a ter essas reações, né? No Brasil eu tenho certeza que é insegurança. Assim, o medo, eu acho que é o fator mais poderoso na conduta humana, sempre. Se você pegar assim, o sexo, a cobiça, tudo é segundo lugar. Medo em primeiro lugar. Tudo isso aí.